Bom, agora a gente vai falar de Gestural Drawing, que é na verdade o estudo do movimento dentro de uma representação de um corpo. Quando a gente vai pensar em personagem, por exemplo, quando a gente faz esse tipo de exercício que a gente vai fazer agora, que é o Gestural Drawing, a gente vai exercitar a olhar o movimento, olhar a questão de como está a estrutura desse corpo para que eu consiga representar no meu personagem. Então é excelente exercício, só que é um exercício que a gente vai fazer com o tempo, porque eu não quero que vocês se atentem aos detalhes da imagem, mas sim na essência que ela está passando, na estrutura, onde que está a questão da coluna, onde está a questão, né, das pernas, as inclinações e mais ou menos os volumes. Então não vou dar muito detalhe. Então a gente vai trabalhar com o tempo para forçar a gente a olhar mais o todo do que os detalhes. Então quando eu penso em Gestural Drawing, né, eu posso, por exemplo, começar a fazer aqui no cantinho, que depois eu posso fazer um outro desenho ali no canto. É um desenho rápido, ou seja, eu vou olhar, por exemplo, a inclinação dessa cabeça. Depois que eu faço essa cabeça, eu posso vir aqui para os ombros. No caso desse rapaz, ele está com o ombro alinhado. Só que a parte aqui do alto do ombro tá entre a cabeça. Depois eu vou ter a questão que da coluna dele tá um pouquinho inclinada. Então a cabeça está inclinada, a coluna está inclinada. E eu posso tentar aqui fazer, por exemplo, a parte do peitoral. E aqui embaixo vai ser o tórax dele. Só que como ele está sentado, eu não enxergo. Por quê? Eu vou ver um osso da perna dele para cá. Depois eu vejo a perna bem grande vindo para cá, porque a gente está vendo em perspectiva. Depois eu tenho a segunda parte da coxa vindo para cá. Depois vem aqui essa perna vindo para o lado de cá. E aí eu posso vir, ó, fazendo um enxertozinho, colocando a parte, né, de carne, né, dessa perna. Tem os pés daqui dele, tem a outra perna, batata da perna, os pés. Aqui eu vou ter um braço, cotovelo, aqui eu tenho uma das mãos que está fazendo isso aqui, servindo de apoio. Tenho cotovelo que liga ali a parte do ombro e aqui embaixo. Então, quando eu penso em Gestural Drawing, eu penso muito mais na questão da estrutura e ver como está se comportando as linhas. Então, se algum dia eu tiver que desenhar o meu personagem com essa pose, né, de sentado, então eu meio que já treinei mais ou menos como é que é a estrutura que eu tenho que representar. Então, depois que eu faço a minha figura, ainda posso vir aqui, ó, em alguns pontos, fazendo traço um pouquinho mais... fazendo o traço um pouquinho mais forte. Ou seja, a minha figura tem mais ou menos esse aspecto aqui. Então, né, terminei um desenho. Vou fazer um outro para a gente poder treinar. E depois eu quero que vocês, entendendo como é que é o desenho do Gestural Drawing, quero que vocês façam aí o exercício. E aí a gente vai trabalhar com tempo. Então a gente vai ter tempo de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos e depois a gente vai ter o tempo de 10 minutos. Então quando eu estou trabalhando com 1 minuto, eu vou ter que trabalhar o mais rápido possível, ou seja, só a essência. E quando eu tenho um pouco mais de tempo, aí eu posso dar um pouquinho mais de detalhe. Mas o ideal é que a gente não tenha tanto tempo assim para não dar tantos detalhes. Que eu quero pegar só essa estrutura desse corpo, ou seja, o movimento que eu tenho para compor
estrutura do jeito que eu tô vendo a minha foto. Então, passar pro lado de cá, puxar um pouquinho para cá, vamos mudar a foto. Então, peguei um outro lápis de cor e agora a gente vai fazer essa figura daqui. E também pegando a essência da questão corporal, então eu tenho que perceber, né? Vou fazer aqui que essa cabeça, tem que perceber se a cabeça está inclinada para frente. Se tem algo parecido com isso aqui. Tem essa inclinação. Depois essa coluna ela volta a ficar reta. O ombro, eu tenho que perceber que eu não vejo o ombro totalmente reto. O ombro eu vejo menos de um lado e mais do outro, porque essa pessoa está inclinada. Ela tem uma leve barriguinha para cá. Chegando aqui tem essa inclinação e essa perna é torta e essa vem para frente. Então eu tenho uma questão de uma perna um pouco mais torta e essa perna aqui para frente. Os pés, um pé de lado, um pé de frente. Um braço entra no bolso. E esse ombro aqui eu quase não vejo nada e esse braço praticamente também não vejo nada, só vejo uma partezinha, né, dele segurando algo aqui. Então essa pessoa, um desenho de Gestural Drawing, vai ficar algo parecido com isso aqui. Traços rápidos. E só a estrutura, ou seja, se eu tiver que desenhar um personagem, olha só, já sei mais ou menos como vai se dar a questão, né, da estrutura, do movimento dessa estrutura. Não precisa ficar extremamente perfeito. O que eu quero que vocês compreendam no Gestural Drawing é perceber esse movimento, né, das pernas, da estrutura. Isso que liga o personagem, é isso que dá a graça, por exemplo, quando a gente vai falar de personagem, construção de personagem, e o movimento nesse personagem é a linha de ação. Como é que está essa linha de ação? Ou seja, é a questão de eu olhar a imagem e perceber que existe algo, uma linha que liga os membros e as partes desse meu personagem ou dessa pessoa que eu tô desenhando. Tipo, tô fazendo isso aqui para vocês entenderem, mas, né, não precisaria fazer isso no desenho de Gestural Drawing, só, né, fazer a questão aqui do volumezinho e entender essa questão aqui desse movimento que a gente está representando. E no desenho de Gestural Drawing a gente pode também exagerar. Tá vendo que eu tô assim aqui, vendo que tem uma inclinação, mas eu tô exagerando nessa inclinação. Exagerando aqui um pouco na questão da perna. Então isso aqui, quando eu represento no meu personagem, isso aqui dá muito mais movimento, intenção, melhora a minha estrutura, melhora a minha ilustração, melhora o meu desenho, porque eu estou representando o movimento da cabeça, do corpo, das pernas. Então vou fazer com outra cor, só essa parte de dentro, para a gente poder observar que aqui existe uma linha. Que na construção do personagem a gente vai chamar isso aqui de linha de ação. Então, fiz aqui para vocês verem. E agora vocês vão fazer o exercício. Isso aqui era só uma explicação mesmo sobre o que a gente vai fazer
tipo de traço que eu quero para o desenho de vocês. E agora quero que vocês façam um exercício, e nesse exercício a gente vai trabalhar com tempo. Então vamos ter aí 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos para fazer o desenho. Então, deixa eu só terminar aqui e vamos começar. Tá. Fazer mais redondinho para não ficar com a cara de ninguém. Então é isso, gente. A gente tem aqui 2 desenhos, né? Tem aqui esses 2 desenhos de Gesture Drawing e eu quero que vocês façam algo parecido com essa linguagem, ou seja, algo que não tem muitos detalhes, mas que tem a estrutura do movimento desse personagem, né? Dessa pessoa que eu estou representando. Então, quero que vocês façam algo nesse nível. Então, tá? Põe aí o vídeo de exercício agora para fazer.